Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, hoje o Evangelho é tirado de São João, capítulo 10, versículos do 22 ao 30. No Evangelho de hoje, nós encontramos Jesus tendo aí, vamos dizer que, um debate, com os judeus. Por quê? Porque Jesus, ao subir para Jerusalém, e lá se celebrava a festa da dedicação do templo, e era inverno, Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. E Jesus vai dizer: já vos-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. E eu e o Pai somos um. Ou seja, o Evangelho de hoje, Jesus deixa muito claro neste Evangelho para os judeus que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo. E mesmo Jesus sendo Deus com o Pai e o Espírito Santo, nós podemos ver claramente que essa mesma dúvida que aconteceu na época de Jesus continua acontecendo ao longo da história da igreja. Porque veja, ali por volta do ano 332, teve a necessidade de a igreja realizar um concílio. E aí aparece o santo de hoje, 2 de maio, Santo Atanásio. E quem foi Santo Atanásio? Santo Atanásio nasceu em Alexandria, no Egito, em 296. E no ano de 325, deu-se o primeiro concílio ecumênico, em Nicéia, para definir a doutrina autêntica contra a heresia tão capciosa dos arianos, a qual fazia de Jesus uma criatura inferior a Deus Pai. Atanásio participou do concílio na qualidade de assessor do seu bispo, embora fosse somente diácono na época. Então, essa heresia ariana vai dizer que Jesus é uma criatura e é inferior a Deus Pai. Então, naquela época não se acreditava em Jesus. Veja, na época dos judeus não se acreditava em Jesus, que Jesus era o Messias. Na época de Atanásio, no ano 325, também não se acreditava em Jesus. E hoje é a mesma coisa. Hoje nós temos os testemunhas de Jeová, que vão dizer que Jesus é a primeira criatura de Jeová, não acreditam que Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo. E também temos os espíritas aí, aqueles que são das religiões espíritas ou da filosofia espírita, que também não acreditam que Jesus é Deus. Até Jesus pode ser chamado de Deus por eles, pelo fato de Jesus ter, segundo a doutrina espírita, reencarnado sucessivas vezes, a ponto de não precisar mais reencarnar e por esse motivo ter alcançado a luz, ou seja, ter se tornado um espírito de luz que não precisasse mais reencarnar. E daí sim poderia ser chamado de Deus. Poderia ser chamado de Deus porque alcançou o nível espiritual mais alto. Isso também falava os gnósticos, dizendo que Jesus, o filho de Maria, não era Deus. Apenas tinha sido possuído, vamos dizer, tomado pelo Espírito do Salvador ou do Verbo, E aí a confusão estava feita, ou seja, em todos os períodos da história existe ainda resquícios do pensamento ariano. O arianismo foi condenado e deu-se a definição solene do credo, o qual nós rezamos até hoje. Que credo é esse? Aquele credo que nós rezamos como símbolo dos apóstolos, que ali diz que Jesus é Deus, mas principalmente o credo niceno, que vem de Nicéia, primeiro concílio de Nicéia, niceno-constantinopolitano, que vai dizer que Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, nos fazendo entender essa frase de Jesus, a última frase de Jesus no Evangelho de hoje, onde Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Então, esta heresia ariana foi terrível para a igreja. Porém, a atuação de Atanásio foi primorosa
tanto pela lucidez de sua doutrina, quanto pela argumentação bíblica apresentada. Os erros dos arianos foram por ele refutados com tanto brilho, clareza e evidência que causou admiração a todos. Ou seja, Santo Atanásio é um gigante da igreja. Atanásio foi o sucessor do bispo de Alexandria, embora tivesse apenas 31 anos, e dirigiu a igreja de Alexandria por 46 anos, período de muito sofrimento e perseguição. Os arianos não lhe deram descanso, ficaram irados contra ele e, com o apoio do imperador, espalharam muitas calúnias contra Atanásio, que por 5 vezes teve de fugir de sua sede episcopal. Refugiava-se no deserto, onde conheceu outro grande santo, e conviveu com Santo Antão. Durante 5 anos ficou lá escondido, saindo somente à noite para dirigir sua igreja e consolar seus fiéis. Atanásio foi firme e inquebrantável com seus numerosos escritos. Manteve viva a fé no Verbo encarnado. Faleceu reconhecido por toda a igreja com 77 anos. E como reconhecimento de seu trabalho fidedigno e fundamental das suas obras escritas para a Santa Igreja, foi declarado doutor da Igreja. Então, que nós possamos pedir a intercessão de Santo Atanásio para não deixarmos cair a esmo, ou ser negligenciada a fé de que Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, e que por ele todas as coisas foram feitas, as visíveis e as invisíveis, ou seja, o mundo espiritual e o mundo material. E assim podemos compreender a frase que Jesus diz concluindo o Evangelho de hoje: eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus é um com Deus Pai e com o Espírito Santo, formando assim a Santíssima Trindade. 3 pessoas e um só Deus. 3 pessoas e uma só divindade. 3 pessoas e uma só substância. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.